Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, acionar sininho, agradecer todo mundo que tem ajudado aí, que compartilha vídeo, que assiste vídeo, que comenta, que ajuda. Felipe, Éder, Macário, Laís, Hugo, as minhas alunas lá do primeiro F, né? O pessoal a Lívia, tu falei seu nome, Gabriele, tem, hoje eu vim gravar e eu esqueci o nome de uma aluna lá, que ela é fã do B, ela falou, o B é tão bonitinho, professor, um abraço para você, querida, eu vou pegar o seu nome e prometo que quando eu vier gravar aqui eu vou agradecer nominalmente para você, tá legal? Ela tem o cabelo enrolado, assim. E ela assiste os vídeos também, ela falou, eu percebi pelos comentários que ela fez que ela conhece, ela perguntou da Shakira, né? A Laís que me ajuda, né? Agradecer minha mãe, mano. Eu tenho agradecido muita gente, minha mãe que tem me possibilitado vir gravar aqui na Terra Firma original, né? Em função de quando eu gravo lá na minha casa, por causa do barulho, vocês viram os vídeos lá, já contei essa história 400 mil vezes. E hoje, então vou pedir para você deixar o like, o dislike, se inscrever no canal. E hoje eu recomendo série recente da Netflix, chama Turning Point, Guerra contra o Terror, ou seja, o ponto de virada da Guerra do Terror. Para quem não sabe, esse ano fez 20 anos dos ataques de 11 de setembro. E esta série, que é dividida em 5 episódios, tem uma média de 1 hora cada episódio, ela vai contar essa história. Eu confesso que eu sempre fui fascinado por essa história da Guerra do Oriente Médio. Eu acompanho isso daí, eu tenho documentários que eu peguei, que eu sempre fui muito interessado por história. Então, a Guerra do Vietnã é uma coisa que me interessa muito, a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, né? As guerras modernas, né? Que são as guerras do século XX, me interessam demais, assim, do ponto de vista político. Até hoje a gente está com um monte de coisas, desde tecnologia, conceitos, revivendo coisas que não deveriam acontecer mais, né, senhor presidente? Aprender com a história, coisa que não está acontecendo, né? Tem gente querendo favor de eugenia, contra a vacina, umas coisas muito loucas assim, né? Falar de coisa que não aconteceu, ou distorcer a história, repetir ou admirar governos que foram horrorosos, assim, né? Essa semana nós tivemos ficamos sabendo através de monitoramento do celular do presidente que ele estava elogiando o Pinochet. Pinochet tem uma palavra sobre o Pinochet que eu não posso falar aqui que ele era, porque derruba qualquer canal Mas ele gostava de gente bem novinha, se é que você me entende. Só isso, fora as outras coisas que ele meteu o louco lá da ditadura. Mas o que a gente vai falar aqui? Essa série documental, ela vai contar a história do 11 de setembro. Então eu pensei que ia ficar naquela coisa bem americana, assim. Por favor, jamais deveria ter acontecido o 11 de setembro, tá? Nenhum ato terrorista se justifica. Começa por aí. Muita gente na época e até hoje fala, bem feito para os Estados Unidos, não sei o quê, blá, blá. Mano, não. Mas eles jogaram a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Sim, e não deveriam ter feito isso. E não é porque eles fizeram isso que tem que ir lá e jogar uma neles. Como a frase que é associada ao Gandhi, que nunca tem gente que acha que não foi dele, que se a gente for olho por olho, a gente vai terminar todo mundo cego, né? Mas o que vai acontecer? Eu achei que ia ficar naquela, nossos heróis que morreram, vai ter essa parte, eles vão começar com os dados dos atentados de 11 de setembro. Mas o que é interessante nesse documentário, nessa série documental, é que eles vão contar, na verdade, a história do Afeganistão. E como que essa história do Afeganistão veio dar no 11 de setembro e como que o 11 de setembro
foi parar no Afeganistão e aconteceu isso que a gente está tendo agora. Então ele vai vir até esse desdobramento agora, que o Talibã tomou o governo de novo nos Estados Unidos, no Afeganistão. Então ele vai contar a história, então ele mostra, no primeiro e no segundo episódio, você vai ter muito enfoque sobre as Torres Gêmeas, sobre as pessoas que foram vítimas lá, as pessoas que morreram injustamente, né? Então vai contar dos atentados. Só que já no primeiro episódio, eles pegam e vão contar a origem do Talibã. Eles vão mostrar a guerra da Rússia, que é conhecido como Vietnã russo, né? A guerra da Rússia no Afeganistão, como que os Estados Unidos foram parar lá, apoiando. Você vai ter o filme do Rambo 3, que é uma propaganda explícita de apoio aos talibãs contra os russos, vai mostrar como os Estados Unidos prepararam isso daí. Então vai contar a história da Al-Qaeda e, ao mesmo tempo, no primeiro e segundo episódio, vai contando detalhadamente histórias e o modo como se deu o atentado do 11 de setembro. Então o atentado nas Torres Gêmeas, no Pentágono, no avião que foi derrubado. Então eles começam a mostrar essa história. A partir do terceiro episódio, você começa a guerra ao terror. Ou seja, tudo que os Estados Unidos acabaram criando, as tentativas de ataque às Torres Gêmeas anteriores, toda a ideia de destruição dos talibãs. Porque o que eles vão colocar como ponto nevrálgico? Tá, os americanos ajudaram a expulsar os russos, certo? E depois eles quiseram ficar com uma base lá perto. Eles começaram a querer se intrometer na história dos talibãs, que tomaram o poder com a ajuda dos americanos, lá nos anos 80. Eles vão se vingar. De que modo que eles vão se vingar? Fazendo os atentados. Contam os atentados. Então vai contando a história da Al-Qaeda, como que a Al-Qaeda vai se desenvolvendo, vai se transformando numa força terrorista, como que o Osama Bin Laden começa a ser uma referência, né? A história do Osama Bin Laden é muito interessante, ele é um cara que ele abriu mão de todo o luxo do mundo para ir lutar a jihad, para fazer a Guerra Santa no meio dos caras morando em caverna, lutando com os caras lá no Paquistão. Então, ele vai contar isso, vai contar histórias em volta do que aconteceu no 11 de setembro, pessoas que salvaram, pessoas que morreram, relatos, né? Então vai falar dos bombeiros, vai falar das pessoas que estavam nos prédios e tudo mais. Só que quando você acha que vai ficar nessa, o seriado, aí ele volta, ele começa a guerra ao terror. Então, o perigo de ter dado poder demais ao presidente George Bush, como que o George Bush começou a usar esse poder de uma maneira indiscriminada. Então fala do perigo aí de pegar o pessoal, levar para Guantánamo, e aí você começa a ter a história da invasão americana no Afeganistão no primeiro momento, e em segundo momento, aí eles vão falar do documentário, você vê, é interessante que eles vão, a edição é bem dinâmica e interessante, porque ela pega os caras na época. Não, nós temos que lutar contra a arma química do Iraque, não sei o que, blá, 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 e o cara falando, não tem arma química, a gente viu que não tinha tal. É interessante, tem um cara lá, um assessor, que ele fala assim, você via a linha de política diferente de cada um deles. Então o Donald Rumsfeld, por exemplo, então você tinha dentro do governo americano um grupo que achava que você tinha que ir lá, invadir o Afeganistão, lutar contra a Al-Qaeda e transformar o Afeganistão num lugar plural. O Donald, então, investir em reestruturação, emprego, educação e tudo mais, que foi uma coisa que os americanos fizeram em parte. Você vai perceber isso no documentário também. Mas que a linha do Donald Rumsfeld, por exemplo, era aniquilar os caras. Não, esses caras não merecem. E essa linha venceu. De ir lá para meter o louco, para impor o método americano e não criar condições de ter uma democracia. Daí eles vão para o Iraque, você vai ter todos, e aí vai colocar, então eles começam a mostrar as falhas dos Estados Unidos
na história dessa política externa. Uma outra coisa interessante é que o documentário o tempo todo vai mostrar o medo que os americanos passaram a ter, a mudança de paradigma de política internacional. Então o que a gente via, ou pelo menos era como os americanos gostariam de ser vistos, como a polícia do mundo. Como eles tinham todas as respostas para as questões da democracia. E na verdade, quando eles foram colocados, foram mostrados uma fraqueza deles, mesmo tendo o maior exército do mundo. E como eles poderiam ser vulneráveis aos ataques terroristas, como eles agiram de uma maneira arrogante, preconceituosa. Então vai colocar a questão deles terem duas frentes militares, tanto no Iraque, que eles invadiram o Iraque por causa do petróleo mesmo, nunca teve arma química e eles sabiam disso. Né? Então vai mostrar toda essa história, que o Saddam Hussein não tinha nada a ver com a Al-Qaeda, na verdade ele odiava a Al-Qaeda também. E eles voltando para o Afeganistão, né? Você vai ter a margem nesse momento, quando você empurra o Talibã de volta para o norte, do que vai formar o Talibanistão, que eu já falei no vídeo do Evangelistão aqui, você cria um espaço para que a Al-Qaeda, para que o Estado Islâmico ganhe espaço nessa região, seja proposto e colocado no novo califado do Estado Islâmico. Aí os Estados Unidos têm que lutar contra o Estado Islâmico, então eles vão treinar as forças afegãs, e aí eles percebem que eles não iam conseguir vencer essa guerra. E eles começam a negociar com o Talibã a saída dos Estados Unidos da região, que é o que aconteceu agora, que ficou todo mundo chocado com os aviões, com pessoas. Você vai entender por que aconteceu aquilo ali neste documentário. Não foi agora que o Talibã começou a meter o louco lá no Afeganistão. Quando os Estados Unidos, há mais de 1 ano e meio atrás, começaram a negociar, e aí mostra que, eu não sabia disso, eu fiquei sabendo através desse documentário. Quando eles começam a mostrar que os Estados Unidos sentiram que eles não podiam mais continuar lá, e que mas que assim, eles não conseguiam resolver a situação, eles resolveram se retirar e fazer mais ou menos o que os russos fizeram nos anos 80. E o que aconteceu? Eles começaram a negociar com o Talibã. Então eles prepararam um governo para continuar no Afeganistão, mas a transição eles começaram a fazer com o Talibã. E o que o Talibã começou a fazer? Matar professores, matar mulheres, através de atentados no estilo cartel mexicano. Então esse processo que a gente está vendo agora, das mortes, do Talibã tomando o governo, ele já começou há 1 ano e meio atrás. E este documentário deixa muito claro, muito detalhado. Então ele começa, por isso que aquela galera ficou desesperada no dia que as tropas americanas foram embora. Porque eles já vinham vivendo essa transição de entrega do poder para o Talibã. Não que não era para o Talibã ficar, mas eles já sentiram que o Talibã ia fazer isso, a hora que os americanos não estivessem fora. Então é muito interessante. O último episódio, você tem declarações dos soldados afegãos, homens, mulheres, de como era e como estão agora, que eles iam lutar, e você vê que não aconteceu nada disso. Então é uma série muito legal, muito interessante, e ela engana a princípio. Quando você vê, por exemplo, a propaganda dela, o trailer dela na Netflix, você fica pensando que vai ficar falando do 11 de setembro, de Nova York e tal. Tem uma parte, mas a grande discussão que não fica claro na verdade, essa série é mais sobre o Afeganistão e a relação do Afeganistão com os Estados Unidos do que do 11 de setembro em si. O 11 de setembro ele vai ser um pêndulo ali na história, onde ele começa antes do 11 de setembro, vem no 11 de setembro, e os desdobramentos depois do 11 de setembro que vão levar aonde? A mesma situação que você tinha. Só que esses 180 graus, na verdade, são 360, porque você vai voltar no mesmo lugar de antes. Com o Talibã, hoje, ficando com todo o armamento americano. É óbvio que eles não vão conseguir fazer manutenção dos Tomahawk que ficaram lá, né? Mas já deixaram os caras preparados para resistir. Principalmente a uma volta do Estado Islâmico.
Muito... Opa! Bati aqui. Muito legal esse documentário, muito triste, tá? Muito duro de assistir, mas que vale a pena. Então eu recomendo Turning Point, o ponto da virada, a guerra ao terror. E aí a história da guerra ao terror, como deu tudo errado, como o Obama errou, como o Bill Clinton errou, como o George Bush errou, como o Trump errou. Todos os presidentes americanos erraram bastante nessa história. Vai tratar de Guantánamo, um monte de coisa assim, bem interessante. O poema de hoje é biografia, tá? Eu vou ler o poema e depois eu faço a reflexão em cima do filme. Biografia. Depois de tantas histórias, vivências, momentos, alegrias, experiências, tristezas, amores, horas extras e muitas outras coisas mais, viramos uma nota de rodapé, um amontoado de palavras e fotos que tentam resumir apenas em nossas mentes o que não existe mais. Volto num tema que eu sempre retomo aqui, que é a teoria do eterno retorno do Nietzsche. Que o ser humano faz, vai e não chega a lugar nenhum e volta sempre no mesmo ponto e comete os mesmos erros e faz as mesmas coisas, como os Estados Unidos fizeram isso. E no final vira uma nota de rodapé. O 11 de setembro está lá atrás, a guerra do Afeganistão contra a Rússia está lá atrás, e ela vira uma referência que a gente lembra que aconteceu, mas continua cometendo o mesmo erro até hoje, repetindo esses erros, e no futuro, novamente, a gente vai fazer tudo de novo errado. Né? Aquilo que eu falei, a gente volta a achar coisas que aconteceram nos anos 30 no mundo, que teve uma guerra que envolveu todo mundo, normais, teve gente exaltando essas coisas que aconteceram na história do Brasil aqui, que as pessoas falam, não foi bem assim. Não, como não foi bem assim? Porque vira uma biografia, vira uma nota de rodapé, vira uma foto do Vladimir Herzog enforcado, e tem gente dizendo que foi ele que se matou. Né? Diz aí, com pesar no coração, você já assistiu esse documentário? Se eu esqueci de alguma informação, deixa aí, me ajuda, deixa o like, o dislike, fala o que você achou do vídeo, passa pra frente e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau.